Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei! Olá, meus queridos irmãos e irmãs, bem-vindos ao segundo dia da novena de Pentecostes. Hoje, rezando em súplica pelo dom da piedade. Hoje, segundo dia, sábado, dia 31 de junho de 2025. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. O dom da piedade nos leva a um amor filial por Deus, reconhecendo-o como nosso Pai amantíssimo. Ele nos inspira a uma devoção sincera, à oração constante e ao serviço fraterno, pois vemos em cada pessoa um irmão ou irmã, filhos do mesmo Pai. A piedade nos torna sensíveis às necessidades dos outros e nos impulsiona à caridade. Leitura bíblica de Romanos, capítulo 8, versículos 14 ao 16. A filiação divina. Todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois não recebestes um espírito de escravidão, voltado novamente para o medo, mas recebestes um espírito de adoção filial, pela qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testemunha com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Caríssimos, a liturgia, a novena é muito ligada uma com a outra, né? No primeiro dia falávamos do temor de Deus, o respeito a Deus. E esta leitura fala desta questão para não temer, para não ter medo. Tá? Era uma leitura que nos convida ao amor de Deus. Não recebeste um espírito de escravidão, voltado para o medo, mas recebeste um espírito de adoção filial, pela qual clamamos ao Pai. Caríssimos, então, como é maravilhoso poder chamar Deus de Pai. O Espírito Santo nos concede essa familiaridade e nos convida a viver uma relação íntima e amorosa com Ele. O dom da piedade nos ensina a rezar com fervor e ter compaixão e a viver a fraternidade em todas as nossas relações. Caríssimos, como eu falava, primeiro dia, temor de Deus, o respeito a Deus e não o medo. E no segundo dia, a leitura nos especifica isso. Nos fala que não é temer, não é ter medo, mas é temer, respeito, tá? Pelo amor de Deus. E o dom de piedade de Deus. Deus é tão piedoso e amoroso, vamos dizer assim, né? Que nos acolhe como filhos, nos adota. Deus nos acolhe como filhos dele. E este amor de Pai, que nos acolhe, nos protege, nos guia, nos ilumina. E como eu dizia ontem, digo sempre, Deus, que é um ser supremo, se inclina ao cuidado de nós que somos meras criaturas. Como é simples, né? Como é uma novena simples, onde
somos convidados a perceber o amor de Deus, a perceber a sua misericórdia e a reconhecer nossos pecados e a também nos tornarmos criaturas novas, a sermos renovados no Espírito Santo. Então, como oração do dia, vinde Espírito Santo, Espírito de piedade, aquecei nossos corações com amor filial por Deus, Pai, para que a Ele nos dirijamos com confiança e afeto. Inspirai-nos a amar o próximo como a nós mesmos e a manifestar essa caridade em gestos concretos de bondade e compaixão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Como é simples, não? Somos convidados nessa simplicidade de novena, mas a refletirmos o amor do Pai, a conhecermos o respeito, a conhecermos a piedade. Então, caríssimos, neste momento, vamos juntos rezar o Veni Creator e a ladainha do Espírito Santo, tá? Então, rezemos juntos. Segundo dia rezando o Veni Creator. Vem, ó Criador Espírito, as almas dos teus visita, os corações que criastes enche de graça infinita. Tu, Paráclito, é chamado, dom do Pai Celestial, fogo, caridade, fonte de vida. E unção espiritual. Tu dás septiforme graça, dedo és da destra paterna. Do Pai, solene promessa, das forças da voz superna. Nossa razão esclarece, teu amor no peito acende, no nosso corpo a fraqueza, com tua força defende. Dá-nos, afasta o inimigo, dá-nos a paz sem demora. Guia-nos e evitaremos tudo quanto se deplore. Dá-nos, Deus Pai, e seu Filho, por ti nos bem, conheçamos, e em ti, Espírito de ambos, em todo o tempo creiamos. A Deus Pai se dê a glória, e ao Filho ressuscitado, Paráclito, e a ti também, com louvor perpétuo. Amém. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos a Deus que instrui os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Concedei-nos que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto e gozemos sempre as suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ladainha do Espírito Santo. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Divino Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Paráclito, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Espírito da verdade, tende piedade de nós. Espírito da sabedoria, tende piedade de nós. Espírito de inteligência, tende piedade de nós. Espírito de fortaleza, tende piedade de nós. Espírito de piedade, tende piedade de nós. Espírito do bom conselho, tende piedade de nós. Espírito de ciência, tende piedade de nós. Espírito do santo temor, tende piedade de nós. Espírito de caridade, tende piedade de nós. Espírito de alegria, tende piedade de nós. Espírito de paz, tende piedade de nós. Espírito das virtudes, tende piedade de nós. Espírito de toda graça, tende piedade de nós. Espírito da adoção dos filhos de Deus, tende piedade de nós. Purificador das nossas almas, tende piedade de nós. Santificador e guia pela Igreja Católica, tende piedade de nós. Distribuidor dos dons celestes, tende piedade de nós. Conhecedor dos pensamentos e das intenções do coração, tende piedade de nós. Doçura dos que começam a vos servir, tende piedade de nós. Coroa dos perfeitos, tende piedade de nós. Alegria dos anjos, tende piedade de nós. Luz dos patriarcas, tende piedade de nós. Inspiração dos profetas, tende piedade de nós. Palavra e sabedoria dos apóstolos, tende piedade de nós. Vitória dos mártires, tende piedade de nós.
Ciência dos confessores, tende piedade de nós. Pureza das virgens, tende piedade de nós. Unção dos santos, de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, atendei-nos, Senhor. De todo pecado, livrai-nos, Senhor. De todas as tentações e ciladas do demônio, livrai-nos, Senhor. De toda presunção e desesperação, livrai-nos, Senhor. Do ataque à verdade conhecida, livrai-nos, Senhor. Da inveja da graça fraterna, livrai-nos, Senhor. De toda a obstinação e impenitência, livrai-nos, Senhor. De toda a impureza da mente e do corpo, livrai-nos, Senhor. De todas as heresias e erros, livrai-nos, Senhor. De todo mau espírito, livrai-nos, Senhor. Da má morte e eterna, livrai-nos, Senhor. Pela vossa eterna procedência do Pai e do Filho, livrai-nos, Senhor. Pela milagrosa conceição do Filho de Deus, livrai-nos, Senhor. Pela vossa descida sobre Jesus Cristo batizado, livrai-nos, Senhor. Pela vossa santa aparição na transfiguração do Senhor, livrai-nos, Senhor. Pela vossa vinda sobre os discípulos do Senhor, livrai-nos, Senhor. No dia do juízo, livrai-nos, Senhor. Ainda que pecadores, nós os rogamos, ouvi-nos, para que nos perdoeis, nós rogamos, ouvi-nos. Para que vós digneis vivificar e santificar todos os membros da Igreja, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vós digneis conceder-nos o dom da verdadeira piedade, devoção e oração, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vós digneis inspirar nos sinceros afetos de misericórdia e de caridade, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vós digneis criar em nós um espírito novo e um coração puro, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vós digneis conceder-nos verdadeira paz e tranquilidade do coração, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vós digneis fazer-nos dignos e fortes para suportar as perseguições pela justiça, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vós digneis confirmar-nos em vossa graça, nós rogamos, ouvi-nos. Para que vós digneis confirmar-nos em vossa graça, nós rogamos, ouvi-nos. Para que vós digneis receber-nos no número dos vossos eleitos, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vós digneis ouvir-nos, nós os rogamos, ouvi-nos. Espírito de Deus, nós os rogamos, ouvi-nos. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, enviai-nos o Espírito Santo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, mandai-nos o Espírito prometido do Pai. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos o Espírito bom. Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Santo, atendei-nos. E encerrando com a oração final da novena. Segundo dia, finalizando. Divino Espírito Santo, eu vos ofereço todas as preces da Santíssima Virgem e dos apóstolos reunidos no cenáculo, e a essas uno todas as minhas orações, suplicando-vos que apreceis em vir renovar a face da terra. Enviai vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Amém. O Espírito Santo de Deus venha sobre nós e permaneça no meio de nós. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Abençoa-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, terminando hoje o segundo dia da novena de Pentecostes e até amanhã com o terceiro dia da novena. Já peço que deixe o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para que você possa receber os próximos dias desta novena. Que na simplicidade desta novena e profunda oração possamos receber o Divino Espírito Santo.